pessoal, eu sou o Camilo, sou professor da Faculdade do Vale do Jaguaribe, do curso de Pedagogia. Fui convidado aqui para falar com vocês um pouco sobre esta quarentena e especialmente como a gente pode pensar em estratégias e alternativas para cuidar um pouco da educação das crianças nesse período de distanciamento social. Eu acho que para iniciar a nossa conversa eu posso dizer que nunca passou pela nossa cabeça, pela cabeça de ninguém, dos especialistas, dos cientistas, que seria exatamente a nossa geração a ser escolhida para enfrentar um problema de proporções tão gigantescas, de um tamanho nunca pensado antes na história da humanidade, e a gente foi pego de surpresa. Então está todo mundo reaprendendo a caminhar, de certa forma, ou do ponto de vista do trabalho e do relacionamento com as pessoas, ou então da aceitação deste cenário que se colocou para nós e que nos tem obrigado, a grande maioria, pelo menos aqueles que podem, a ficar em casa, porque as escolas estão paradas, a grande parte dos serviços que não são considerados essenciais estão parados, o comércio, algumas indústrias. Isso tem nos levado como única solução para que a gente fique em casa, né? Nessa perspectiva, nós, professores, estudantes, mas também nós que somos pais, mães e que temos os nossos filhos, principalmente aqueles menores de 5 anos de idade, a gente está passando por um desafio muito grande, que é envolver essas crianças no dia inteiro dentro de casa. Hoje a gente está contando 23 dias de isolamento social desde o decreto governamental aqui no estado do Ceará, que foi baixado no dia 16 de março. Então isso tem levado muitos de nós a se interrogar sobre o que fazer, né? Porque primeiro nós não fomos preparados para isso. Nossos filhos estavam nas escolas, nas creches, nós à noite, ou então pelo menos de dia, de tarde, nos nossos outros compromissos de trabalho, de faculdade, de estudo. Então assim, o que fazer, né? E aí eu tive o privilégio de receber esse convite para conversar um pouco com vocês sobre o que a gente tem feito aqui em casa. Eu sou professor, minha esposa é professora, nós temos um filho de 5 anos de idade e a gente tem pensado e se desdobrado bastante em que tipo de atividades a gente pode fazer no dia a dia para brincar e para aprender, para que esse aprendizado continue acontecendo de alguma maneira. E eu vou apresentar para vocês, né? A gente desenvolveu muitas coisas, mas eu vou apresentar para vocês uma super simples que todo mundo pode fazer em casa e que é uma dica muito boa, maravilhosa, e tem funcionado bastante aqui em casa. Pelo menos por semana acontece umas 3 ou 4 vezes por semana, a gente brinca muito, que é o bingo de letras e números. Eu tenho certeza que todo mundo já deve ter pensado em algo semelhante, mas aqui em casa a gente fez de uma maneira um pouquinho mais lúdica, brincando com o nosso filho. A gente faz cartelas de diversos tamanhos e de diversas formas. Eu trouxe aqui algumas para mostrar para vocês. Aqui são as cartelas de letras. Então, vocês estão vendo que está super simples, foi feito à mão mesmo. E aqui do outro lado eu fiz uma cartelinha de números, né? Para os números e para as letras, a gente tem um brinquedinho aqui em casa de madeira com as letrinhas, mas a gente também pegou uma latinha comum, cortou a folha de um calendário com os números e a gente foi fazendo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, a gente cortou aqui, isso aqui são os números de uma folha de calendário, e a gente foi fazendo, tendo a chance de fazer os numerozinhos. Colei num papelzinho mais durinho, ó, e aqui a gente vai sorteando as letrinhas. Para demorar mais tempo, a gente pede para que sejam pintados, né? A gente pinta as letras para demorar mais e para ficar. E quando aquele que bate a cartela que fica por fim, fica tão bonitinha, toda colorida, né? Então a gente pinta, leva os lápis de cor, faz cartelas com letras diferentes, com números diferentes, e tem dado certo nessa primeira iniciativa, para esse primeiro joguinho que a gente fez. Em outras oportunidades vou dividir com vocês outras coisas que a gente tem feito aqui para entreter a nossa criança.
Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem em casa, se cuidando, estudando, e em breve a gente se encontra. Um abraço a todos.